Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, graças a Deus, salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Sexta-feira, sextou, como dizem os jovens, não é? Atualmente, quando chega a sexta-feira, é citado essa expressão, sextou, chegou a sexta-feira. É engraçado, né? Como a gente vê a alegria das pessoas na sexta-feira. Mas por quê? Por quê? Porque eu vou descansar, porque eu vou me divertir, porque eu vou deixar de trabalhar? Será que é por isso? Será que a gente tem que esperar sexta-feira para ficar feliz? E por que não buscarmos a felicidade a cada dia? Por que não vibrar desta mesma forma na terça, na quarta, na quinta? Por que não na segunda? Por que não? Porque habituou-se a ficar feliz com o término de uma jornada de trabalho. Você sabe que as pessoas ficam sempre desejando o final, não é? Final de semana, final de mês, final de ano. Poxa, mas se a gente ficar só buscando o final, vai chegar o final da nossa vida também. Aí ninguém quer. Esse final ninguém quer, né? Não, final de vida, não quero morrer e tal. Mas se ficarmos apenas buscando o final, vamos chegar logo no final desse período de encarnação. Então temos que ser felizes a cada minuto, não ficar esperando final de semana, nem final de mês, final de ano, não é mesmo? Bom, tema do programa de hoje, Parábola dos Talentos. Parábola dos Talentos. Esse tema é abordado pela cigana Carmencita. A cigana Carmencita vai nos falar desse tema, mas eu te chamo a atenção para o porquê que Jesus utilizava das parábolas para nos ensinar. Já parou você para pensar sobre isso? Sabes que parábola são contos, são histórias. Histórias que Jesus utilizava para passar o conhecimento dele e mais, para que este conhecimento não ficasse sendo útil apenas aquele período em que Jesus vivia. Sabe aquele período da vida, da vinda de Jesus fisicamente à Terra? Aquele período nada tem a ver mais com hoje, não é? Nada tem a ver. Nada do que se vivia naquele período está vinculado à nossa vida tão agitada como hoje. Tecnologia, ciência, cultura, tudo mudou. Mas a sabedoria de Cristo, ela é infinita e ela usava daquelas referências que também são úteis para hoje. O exemplo é a parábola dos talentos. Nós recebemos dali um talento, quer dizer, um recebe um, outro recebe dois, outro recebe três. E o que fazer com o talento? Com medo de perder, eu vou guardá-lo? Com medo de alguém roubar, eu vou escondê-lo? Ou eu vou multiplicá-lo? Vou pegar um talento e fazer com que ele se transforme em dois. Vou ganhar dois e fazer com que se transforme em quatro. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, ele usava de parábolas para nos ensinar como devemos agir na nossa vida atual. Na nossa vida atual agora, no caso nós agora, e até os nossos filhos lá adiante vão usar da mesma forma, porém com enriquecimento do conhecimento deles, conhecimento que estará muito mais avançado do que o de hoje, não é? Não é? Tecnologia que estará muito mais à frente, mas que o ensinamento do Cristo, as parábolas do Cristo, continuarão atualíssimas. Olha que sabedoria. Cristo é o Cristo, né? Por isso é o coordenador do nosso planeta. Mas eu quero fazer uma prece para nos prepararmos, vamos falar sobre essas parábolas,
Mas vamos fazer a nossa oração como sempre fazemos? Depois nós vamos voltar a citar a parábola dos talentos, que nos ensina muito, como a parábola do filho pródigo, da viúva e tantas outras parábolas. Você sabe que quando você quer passar um conhecimento, se você usa de histórias, você atrai maior atenção. Começa a contar uma história. A pessoa, por mais que a história não seja boa, a pessoa começou a ouvir, ela quer ver o final. Então Jesus, sabendo dessa técnica, Sabendo dessa técnica, ele usava e fez com que muitas pessoas prestassem atenção e desta historinha tire a sua lição pessoal, seu conhecimento pessoal. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Como sempre, somos gratos a Deus, e como gratidão a tudo que recebemos deste Deus que é vida e que é amor, com todo o amor do nosso coração, nós repetimos a prece do amanhecer que já aprendemos e queremos não apenas fazer a prece, mas viver essa prece no nosso dia. E ela nos diz: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim não vês senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Que a cada dia consigamos implantar cada palavra expressada nessa prece do amanhecer. Que você consiga ouvir essa prece, assimilar essa prece e praticar essa prece. Pois o beneficiado vai ser você, vai ser eu, vamos ser nós. Os beneficiados somos nós, quando nós implantamos. Poxa, nada melhor, não é mesmo? Ter sabedoria, força e paz, não é? Quem não quer? Quem não quer? Nada melhor do que olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quem é que se beneficia com isso pelo amor de Deus, senão nós mesmos?
Olhar o mundo com os olhos cheios de amor não é ser tolo, não é ser trouxa, não é ser ingênuo. Não, é ser sábio, como Cristo é. E olha o mundo com os olhos cheios de amor e ver além das aparências as pessoas como Jesus vê. Jesus não foi trouxa, não foi ingênuo, pelo contrário. Jesus foi e é o sábio dos sábios. E ele olha simplesmente o que há de bom. Porque se eu vejo o que há de bom nas pessoas, é porque há de bom em mim. Ah, mas aí você vai se enganar com elas? Não, não. Não significa que você não vai ver que elas, as pessoas, têm problemas, têm ignorâncias, têm falhas. Não. Porém, se você ver as qualidades das pessoas com quem você convive e destaca estas qualidades, esta pessoa, sendo má, sendo ruim, sendo ignorante, ela não vai agir contra você, porque você tira dela o que ela tem de melhor. Mas se eu só destaco o que há de ruim nas pessoas, esta energia de ruim vai se voltar a mim, claro que vai. Não é porque eu sei que ela é má que eu vou simplesmente desprezar o que há de bom nela. Não, se eu sei que ela tem algo de bom, vou procurar destacar isto para que a própria possa ver. É assim que Jesus agiu com todos nós, seres humanos, ignorantes. Destacava em cada um que há de bom. Estávamos nós ali, imagina nós, humanidade, crucificando Jesus. Tira essa ideia de aquelas pessoas daquela época. Não, somos nós, seres humanos, crucificando Jesus. Nós crucificando Jesus, Jesus olhando e dizendo: Senhor, perdoa-os, porque são ignorantes e não sabem o que fazem. Ah, mas era o Cristo, ele podia agir assim. Por que nós não podemos? Se ele é a nossa referência, o caminho, a verdade e a vida, não é? Bom, passamos a palavra então a Carmesita, que vai nos falar da parábola dos talentos. Buenas tardes. Todo mundo bem? Vieram em busca de ficarem ótimos, não é isso? Graças a Deus, todos os dias nós temos uma nova oportunidade de rever tudo que está diretamente ligado à nossa vida, aos nossos projetos e aquilo que desejamos. Graças a Deus, a vida é cíclica, não há uma dor que não passe, nem tampouco um problema que não possa ser superado, que não possa ser vencido, que não possa ser vivido de forma menos dolorosa. Todos devem se perguntar por que vivenciamos tantas dificuldades, se todos viemos cá para vencer, para viver dentro de um planejamento. Na verdade, as dificuldades não é lá outra coisa senão uma forma do Espírito colocar os seus talentos em atividade. Nosso Mestre Jesus falou lá em sua parábola dos talentos que Deus deu a cada um para que estes se multiplicassem. Os talentos são as coisas que nos são entregues quando combinamos aqui estar reencarnado. E dentro desse talento tem um que é, acima de tudo, o essencial, que se chama fé. A fé, que é a força espiritual, que todos são agraciados na hora que vamos renascer, com um novo estímulo para que desenvolvemos esses talentos em prol de nós e do grupo que estamos inseridos. O talento da fé possibilita a todos nós vivenciarmos
tudo aquilo que planejamos de forma equilibrada, confiante, buscando sempre solução para as dificuldades, para os problemas, buscando sempre solução para aquilo que entrava o nosso progresso. A fé é a que move as montanhas, como disse o Mestre Jesus, e se tivermos do tamanho de um grão de mostarda, este será o lenitivo suficiente para vencermos todas as dificuldades. A vida passa pelas transformações todos os dias e nós precisamos nos apressarmos em busca de correr junto com a vida para que ela passe, mas que ela passe de uma forma que nós absorvamos aquilo que precisamos. Não existe lá dolor sem cura, não existe mal sem solução. E tudo é possível àquele que crê. Jesus, em sua infinita sabedoria, trouxe a todos nós um código, uma conduta, um meio, uma forma. Quando nos trouxe o seu bendito Evangelho, vivenciando mesmo na prática. Foi incompreendido por muitos, aceito por uma minoria, mas a sua palavra nunca passou e nunca passará. Passam-se os tempos, voam os anos, mas a palavra de Jesus, esta é ainda a que nunca passou. Meus queridos irmãos, todos nós podemos passar por todas as coisas e resolvermos todas as coisas. Basta desenvolver o talento da fé, o talento que nos traz todos os dias uma nova esperança, a confiança em Deus, a confiança em nós, essa que faz toda a diferença. Confiarmos no caminho que escolhemos. E se porventura o caminho tiver muitas pedras, busquemos a ajuda em Deus para que Ele nos ajude e nos fortaleça a passarmos as pedras, os pedregulhos e todas as coisas que precisamos para vencer a nós mesmos. Todas as respostas nunca estão fora, sempre estão dentro. Dentro de cada um que recebemos o talento da fé. Quando Deus disse, vá e faça tudo de outra forma, mesmo que as dificuldades sejam grandes, não há um mal que nunca dure, e não há um dolor que nunca passe. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Obrigado, minha irmã, obrigado pelo conhecimento, por nos ofertar, obrigado. Somos gratos a cada espírito que vem até nós nos ajudar. E agradecemos àquele que está conosco, que se comprometeu a ser o guia de nossa vida quando embarcamos nessa viagem chamada vida física. Espírito guia é aquele que compromete-se conosco para nos guiar nessa selva cheia de obstáculos, cheias de dificuldades, a selva da vida. Então, obrigado, anjo guardião. Bom, Paulo de Moraes em mais uma leitura dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Os 10 mandamentos. Narração: Paulo de Moraes. Dissemos que os espíritos prepostos a vigiar as provas e expiações de cada um, a fim de que elas se cumprissem,
impeliam os culpados ou dirigiam as espadas dos que acutilavam, no sentido de que aqueles espíritos, para que as provas e expiações se verificassem, atuavam sobre o culpado e sobre o que empunhava a espada. Sobre um pelo ato do magnetismo espiritual, sobre o outro por meio da inspiração e da ação fluídica. Aqui é que, considerando a providência divina e a ação sobre o homem dos espíritos prepostos, ao operarem debaixo da direção da presciência e da sabedoria infinitas de Deus, podeis dizer: o homem se agita e Deus o conduz. Nada é sem motivo e sem objetivo. O que o homem muitas vezes encara como um ato de uma vontade arbitrária, nunca é senão a consequência do passado ou a preparação do futuro. Assim, o massacre que Moisés ordenou em nome do Senhor teve por motivo e por fim, de um lado, deter o curso da existência terrena de alguns espíritos conformemente ao que eles pediram, nos termos e nas condições das provas escolhidas por uns e das expiações solicitadas por outros. Provas e expiações pelas quais todos tinham que passar e não apenas fazer arbitrariamente vítimas perdidas, porquanto os que pereceram, repetimos, tiveram sorte prevista e pedida. De outro lado, impor pelo terror, pelo medo, àqueles homens atrasados, indóceis, inclinados à idolatria, à revolta, sempre prontos a esquecer e desconhecer o seu Deus, a se subtrair à direção do emissário deste, absoluta submissão à vontade, aos mandamentos e preceitos divinos. Fazer-lhes compreender a necessidade dessa submissão, forçá-los a caminhar, dóceis à voz de seu chefe, pelas sendas que lhes estavam traçadas e a desempenhar a tarefa providencial que lhes fora confiada na marcha do progresso da humanidade. Moisés era, pois, um instrumento humano que, sob as inspirações dos Espíritos do Senhor que o assistiam na sua missão, atuava para que fosse detido o curso de provas que haviam falhado e se cumprissem determinadas expiações, fazendo que os que caíam aos golpes dos levitas sofressem a sorte por eles mesmos prevista e pedida. E também, procedendo dessa maneira, preparava o futuro. Cada época tem seus costumes e necessidades. Não julgueis, portanto, do vosso ponto de vista e de acordo com os tempos em que viveis. Reportai-vos com relação aos hebreus, aos tempos, aos homens, aos preconceitos, às crenças, às condições que era indispensável se verificassem para que se executasse a obra que se tinha de executar naquela época e no futuro. Desde aqueles tempos bárbaros e em outros nos quais a civilização e a inteligência já estavam muito mais apuradas, não se ha visto, pelo que toca a coisas de ordem humana, sempre que uma revolta explodiu, a dizimação de homens para que num exército fosse mantida a disciplina, a submissão aos chefes incumbidos de comandá-lo. Pelo que respeita às coisas de ordem religiosa, não se hão feito frequentemente, muito frequentemente mesmo, massacres em nome de Deus? Para terdes disso alguns dos numerosos exemplos que a história da vossa humanidade colheu, lembrai-vos das guerras religiosas, dos autos de fé espanhóis
e por fim da carnificina do dia de São Bartolomeu. Não são sempre os ministros do culto, por efeito da ignorância, do fanatismo, do abuso do poder, da ambição, impelindo os homens a se matarem reciprocamente nas guerras religiosas, a fim de consagrarem eles suas mãos ao Senhor e atraírem as bênçãos de Deus? Matando eles próprios nos autos de fé espanhóis, em honra do seu Deus e para obterem as suas graças? E quais foram os instigadores do massacre de São Bartolomeu? Os sacerdotes, os servidores de Deus. Qual foi aí, como nas guerras religiosas, o móvel? A ambição, porém não mais a de se engrandecerem aos olhos de Deus, e sim a de conservarem o poder. Recordando estas fases da história do passado, estes massacres e guerras religiosas, não abrimos exceção a favor dos padres protestantes que também excitaram seus rebanhos contra os católicos e igualmente mataram. Uns, como os levitas de Moisés, matavam para provar que eram filhos de Deus. Outros, como os protestantes, matavam para conquistar o poder. Aqueles, como os católicos, para evitar que o poder lhes fosse arrebatado. E então não havia, como ao tempo dos hebreus, um mensageiro de Deus, qual Moisés junto do Sinai, falando em nome do Senhor e dizendo a seus levitas: Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel. E dizendo, depois de concluída a obra: Consagrastes vossas mãos ao Senhor, mesmo matando cada um seu filho e seu irmão, a fim de que a bênção de Deus vos seja dada. Não, a necessidade, o motivo e o fim a que obedecera o ato de Moisés não existiam mais. Esses massacres, essas guerras religiosas, esses autos de fé, esse São Bartolomeu, foram obra humana da ignorância, do fanatismo, do abuso de poder, da ambição, que fizeram do fato ocorrido ao pé do Sinai por ordem de Moisés e pelo braço armado dos levitas uma arma e um exemplo. E por que esses massacres, essas guerras religiosas, esses autos de fé, esse São Bartolomeu? Porque os homens da Igreja não quiseram compreender que a sua missão não consiste em fazer parar os que lhes estão confiados a obrigá-los a olhar para trás, mas ao contrário, em impeli-los para adiante pela senda do progresso. Se por um lado, instigadores culpados de semelhantes carnificinas tiveram que sofrer longa e dolorosa expiação, por outro lado, os que nelas pereceram, bem como os que tombaram aos golpes dos levitas no campo israelita, não foram vítimas perdidas, porquanto, como já o temos dito e repetimos, nada ocorre que não seja consequência do passado e preparação do futuro, sob a influência e a ação dos espíritos prepostos a vigiar pelas provas e expiações de cada um. Os que pereceram tiveram a sorte por eles prevista e pedida. Deus, mesmo com relação ao instante da morte de suas criaturas, nada espera do que, na ignorância em que vos achais, assim das causas como dos fenômenos, chamais o acaso. Quando chegarmos ao estudo do 5º mandamento, veremos o que está dito acerca do instante da morte.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Graças a Deus, estamos terminando o programa Madrugada com Deus. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, estaremos de volta. Agradeço a confiança que tem na Casa Espiritual Maria Santíssima, Templo Maria Santíssima, e agradeço a confiança em nós. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.